Olá, eu cumprimento os amados irmãos na santa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o evangelista Daniel, do canal Daniel Juliano. Eu estou aqui nesta madrugada, 1h da manhã, para fazer um vídeo de oração rápido. E esta oração que eu vou estar apresentando a tua vida. Você que está aí sofrendo, você que está precisando urgentemente de uma libertação. Então nós estamos aqui nesta madrugada intercedendo pela tua vida e eu creio que Deus vai te dar vitória. Mas antes de entrar na palavra, antes de orarmos, já gostaria que você compartilhasse esse vídeo, que você se inscrevesse no meu canal e também desse o seu like e deixe os seus comentários. E quando você se inscrever, acione o sininho de notificação para que você venha receber aí na tua casa todos os dias, um vídeo de oração, um vídeo da palavra de Deus. Eu creio que Deus vai te abençoar. Então nessa madrugada aqui eu vou estar intercedendo pela tua vida. Amém? Vamos aqui ler a palavra do Senhor, que se encontra aqui no livro de Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti, tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Olha que palavra gloriosa, inspirada pelo Espírito Santo, aqui é onde Deus usou o profeta, é Isaías, para falar com o povo de Israel. Israel estava passando por um momento mais difícil, da vida deles, um momento ao qual ele estava sendo cercado pelos seus inimigos, os assírios, e ali eles não tinham como fugir, eles estavam para ser exterminados, destruídos. Mas eles começaram a orar, começou a clamar a Deus, e Deus enviou o profeta, Isaías. Nesse momento difícil, Deus enviou esse grande profeta para dar uma palavra de consolo para o povo de Israel, dizendo: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eis que te tomo pela tua mão direita e te digo que eu te ajudo e te sustento. Talvez você está vivendo agora, nesta madrugada, você está angustiado, você está aflito, você está desesperado, você está sem saber o que vai fazer, quando você acordar amanhã. Deus manda você descansar. Deus manda você ter paz na tua alma, paz no teu coração, e não deixar, aleluia, esse desespero travar a tua fé. Deixar esse desespero travar o teu coração, travar a tua esperança, a tua alegria, não. Porque Deus, ele te deixa uma promessa aqui, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Esse Deus que promete para você esta palavra, ele não dorme, ele não dormita. Ele está 24 horas olhando por você. Ele está 24 horas aí, cuidando da tua vida, cuidando da tua família, cuidando da tua saúde, cuidando de tudo. É só você também fazer a tua parte, sim, mas fazer descansando na promessa do Senhor. Porque nada e ninguém vai poder roubar aquilo que Deus já te deu. Deus te deu uma família abençoada, então não deixa o inimigo entrar no meio, não. Deus te deu uma saúde, então não deixa o inimigo colocar enfermidade em você, não. Aleluia. Somente clama a Ele. Nesta madrugada eu estarei clamando, eu estarei intercedendo por você, e você vai ter um testemunho grandioso para contar. Você vai ter um testemunho de glória, de bênção e de poder. Vamos orar. Soberano Deus, eterno, divino e poderoso Pai, em nome de Jesus eu quero interceder, meu Pai, pela vida desta irmã, pela vida desse irmão, Senhor, que está aí nesta madrugada. Talvez eles perderam o sono, meu Pai, eles perderam, meu Pai, Senhor amado, a sua alegria, a sua paz. Tem pessoas aí que estão desesperada, desesperançada. Meu Deus, esta mulher que está esperando o esposo chegar, Senhor, até mesmo da bebedeira, ou talvez, meu Pai, de uma traição. Talvez também esse esposo está esperando essa esposa também, meu Deus. Senhor, tenha misericórdia. Meu Deus, vai restaurando esta família, vai restaurando essa casa. Meu Deus, esse filho,